Boa noite a todos que estão nos ouvindo através do Facebook. Essa noite de domingo, nós queríamos hoje comentar as questões relativas à prisão do almirante Otton, Almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, de 78 anos, que ficou preso durante bastante tempo e foi condenado a 43 anos de prisão. Antes, para a gente esperar um pouquinho mais gente atentar, importante dizer que essa semana é uma semana que politicamente vai ser muito quente, por conta da votação do segundo pedido de afastamento do Michel Temer, o presidente golpista que assumiu o poder através de um golpe midiático, parlamentar, judicial, um golpe que vem ocasionando grandes perdas ao povo brasileiro. Eles conseguiram aprovar a emenda constitucional 95, que limita os gastos do governo, eles conseguiram aprovar uma mudança importante na lei do petróleo que permite a abertura dos campos do pré-sal para as multinacionais, conseguiram aprovar uma reforma trabalhista que entra em vigor agora nos próximos dias e ainda tentam aprovar uma reforma previdenciária que vai retirar direitos de todos os trabalhadores brasileiros. Então, nós estamos lutando para tirar esse governo daí. Evidentemente, todos sabem, o governo tem muita força, porque ele tem o apoio dos deputados através de emendas parlamentares, através da distribuição de cargos públicos, enfim, o governo vai se sustentando nesse varejo que é o nosso parlamento, que é a nossa Câmara dos Deputados. Mas as coisas não estão tão boas para o governo. O governo fez várias promessas na primeira votação, não cumpriu, não distribuiu tantos cargos quanto prometeu, vem tendo uma insatisfação muito grande. A base do governo está muito dividida, e é possível que o número de votos do governo seja reduzido, que ele perca pelo menos de 30 a 40 votos. E se houver uma ação decisiva por parte do DEM e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode levar até a queda do governo. O que a gente não consegue perceber ainda é uma decisão do Rodrigo Maia de ir à frente nesse plano e coesionar setores da base do governo fundamentais para que se obtenha os 342 votos pelo afastamento do presidente. Então nós precisamos trabalhar muita mobilização essa semana, muita ação, não só nas redes sociais, mas também ações na rua. Nós achamos que ainda existe uma desmobilização grande, o povo não está atento o suficiente para essa questão, mas na terça-feira, que é a véspera da votação, nós temos que procurar incrementar medidas, ações que sejam capazes de levar o nosso povo às ruas e atentar ao voto de cada deputado. Isso é muito importante, saber quem está votando com Temer, quem está votando contra Temer. Porque na hora da eleição, esse é um critério importante para o povo decidir quem deve continuar como deputado nos próximos 4 anos e quem não deve continuar como deputado. Agora nós queríamos entrar no assunto principal, e esse assunto principal ele vem exatamente dessa entrevista aqui, que está na revista Carta Capital dessa semana, entrevista chamada Memórias do Cárcere, É uma entrevista com o almirante Otton Luiz Pinheiro, que é essa pessoa simpática aqui que vocês veem aí na foto. Pois bem, o almirante Otton, ele foi acusado na Operação Lava Jato de corrupção, E num processo muito rápido e sem muitas oportunidades de defesa, foi condenado a 43 anos de cadeia. Uma das penas mais altas já aplicada no sistema penal brasileiro. Uma pena
que poucos criminosos que mataram pessoas, que fizeram os crimes mais bárbaros, tiveram oportunidade de receber. Mas o almirante Luiz Otton Luiz Pinheiro recebeu essa pena. E é muito importante a gente entender por quê. Né? O almirante aqui nessa entrevista, eu vou ler alguns trechos, ele foi condenado através do que ele chama de ouviu dizer. Né? O Ministério Público da Força Tarefa de Curitiba fez todo o esforço para vir à baila o seu nome. Perguntavam especificamente sobre a eventual participação do almirante em episódios de corrupção. Aí o Danton Avancini, que era um executivo presidente da Camargo Corrêa, ele disse que ouviu dizer que o almirante teria exigido propinas ou envolvido em corrupções na eletronuclear. Esse ouviu dizer foi o suficiente para que o processo fosse avante, ele fosse preso e condenado a 43 anos de cadeia. Né? Inclusive, uma coisa estranha, porque tentavam inquirir várias testemunhas e delatores para falar o nome do almirante Otton num assunto que nem dizia respeito à Petrobras, que é o foco de investigação da Lava Jato. A Lava Jato ela tem que focar a investigação na Petrobras, no que aconteceu na Petrobras. E ela tentou puxar isso para do almirante Otton para o assunto eletronuclear. A Carta Capital pergunta: a quem interessa a sua condenação a 43 anos de reclusão? Eu vou ler a resposta do almirante. Certamente interessa ao sistema internacional, preocupado com o fortalecimento de um dos países integrantes do BRICS, o Brasil. BRICS é aquela aliança Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, né? Então, e China, né? Os brasileiros, e ele continua, os brasileiros transnacionais, muito provavelmente, ficaram satisfeitos com o meu processo e a minha saída do cenário. Considero como brasileiros transnacionais aqueles que, embora tenham nascido neste belo país, gostariam de ser cidadãos em outros países, em particular nos Estados Unidos. Não dão importância aos grandes problemas e desafios nacionais. Não se preocupam em resolvê-los e, às vezes, em proveito próprio, não se importam em agravá-los. Veja bem, ele está atribuindo claramente aos interesses internacionais a sua condenação. Por quê? Ele responde aqui: fui gerente coordenador do Programa de Desenvolvimento Tecnológico que assegurou ao Brasil, com esforço nacional, o domínio da tecnologia de todos os aspectos estratégicos da energia nuclear. Ele coordenou simultaneamente 2 projetos. O primeiro é o projeto de enriquecimento de urânio, onde foi desenvolvida uma tecnologia totalmente nacional. E o segundo foi o desenvolvimento das instalações nucleares para os submarinos, incluindo a fabricação no Brasil de todos os equipamentos e componentes necessários. Veja bem, eram 2 projetos estratégicos para o país. Controlar o enriquecimento de urânio, e é importante vocês saberem, o Brasil tem grandes jazidas de urânio. Nós somos a segunda maior jazida de urânio mensurada no mundo. Portanto, é importante não só extrair urânio, como enriquecer o urânio. E depois, o desenvolvimento do submarino nuclear. Para quem não acompanha e não sabe disso, o submarino nuclear é uma arma, é um navio, né? E, portanto, é uma arma de grande capacidade estratégica. Por quê? Porque ele pode ficar meses no fundo do mar. E, durante esse tempo todo, ele não é localizado. Então, ele pode se deslocar à vontade, sem que qualquer radar, qualquer avião o localize, diferente dos submarinos chamados convencionais, que são movimentados a partir de óleo diesel. Pois bem, o almirante Otton, ele é perguntado aqui a ele: os valores envolvidos nos pagamentos arrolados pela acusação
são atípicos para o tipo de consultoria que o senhor costuma prestar? Ele fala, se forem considerados atípicos é por terem sido muito mais baratos. Ele recebeu um valor aqui de 3 milhões de reais por um estudo, né, quando ele era presidente da Eletronuclear, né, ele recebeu, mas o estudo foi feito antes. Foi feito um estudo em que o estudo chama Um Porto de Destino para o Sistema Elétrico Brasileiro, onde ele calcula o potencial e a capacidade do sistema hidroelétrico brasileiro e faz diversas propostas para que haja a garantia de que esse sistema não tenha qualquer tipo de descontinuidade. Traduzindo, para que não falte luz elétrica para o brasileiro, para que não aconteça um apagão. Ele cobrou por esse estudo 3 milhões de reais. O estudo foi apresentado, foi feito. É um estudo competente, é um estudo que avalia todos os potenciais energéticos do Brasil. Pois bem, o senhor foi chamado para explicar à Justiça os valores faturados por sua empresa de consultoria? Durante o julgamento em dezembro de 2015, expliquei os valores que foram questionados. Os representantes da força-tarefa do Ministério Público não demonstraram a menor vontade de entender e um deles considerou que o estudo era sem relevância e que o réu usava como desculpa. No julgamento, tive a sensação de que havia uma sanha condenatória, com motivações diferentes das acusações apresentadas. Então vocês vejam, havia um interesse direto, objetivo de condenar o almirante e tirar o almirante Otton do jogo da pesquisa nacional e do avanço tecnológico na área nuclear. O almirante Otton, ele também responde outra pergunta importante para a gente entender esse caso. Pergunta, por que a inovação introduzida pelo senhor no setor nuclear é importante para o país? Ele responde, sozinho nada realizei. O destino deu-me a sorte de compor uma miríade de pequenas e muito competentes equipes, cujo trabalho deixou o Brasil em patamar igual ou próximo dos países mais desenvolvidos na área de energia nuclear. Quando o alto comando da Marinha me designou para desenvolver o submarino nuclear brasileiro e o combustível necessário para tal, eu era o único oficial com especialização nuclear. Todo o esforço inicial foi compor equipes e concentrar o trabalho no desafio principal, que era o enriquecimento do urânio. Fizemos uma opção arrojada na época, que era a tecnologia adotada para as ultracentrífugas, de minha concepção. Ainda como aluno de pós-graduação no MIT, comecei a conceber a ultracentrífuga, logo depois de assistir a uma aula do emérito professor Manson Benedetti, o primeiro diretor do Departamento de Energia Nuclear daquela universidade, que no final fez um comentário jocoso, entre aspas. Os brasileiros acreditaram e compraram da Alemanha esse método. O Brasil gastou mais de $1 bilhão desenvolvendo e construindo em Resende uma usina piloto que usava a técnica Jet Nozzle e nunca enriqueceu nenhuma miligrama de urânio. Com as ideias que tinha sobre ultracentrífugas, a pequena e maravilhosa equipe que tive a sorte de constituir projetou e construiu 3 ultracentrífugas no Brasil com tecnologia de vanguarda. O trabalho foi iniciado no segundo semestre de 1979. Ainda estávamos lá na ditadura militar. E em setembro de 82 produzimos uma pequena ampola de urânio enriquecido e outra de urânio empobrecido. Foi o maior evento tecnológico do hemisfério sul naquele ano. Com o avançado método de gerenciamento de pesquisas que desenvolvi e denominei Sistema Matricial Dinâmico de Gerenciamento de Pesquisa, o aumento do número de equipes e o auxílio da comunidade científica brasileira, o país atingiu a maturidade na tecnologia nuclear. Nada como uma equipe dedicada trabalhando em um ambiente saudável para atingir os resultados. Quando fui transferido para a reserva em 1994, a coordenação de projetos especiais da Marinha tinha um quadro de 600 engenheiros e físicos.
que somados às equipes do IPEM, o IPEM fica aqui na USP, totalizavam uma elite de 980 engenheiros e físicos de alto nível. Veja bem, gente, o almirante Otton constituiu equipes que geraram a inteligência nuclear brasileira, que permitiram ao Brasil ter um desenvolvimento tecnológico autônomo no enriquecimento do urânio e desenvolver um projeto de submarino nuclear, não de armas nucleares, de propulsão nuclear, que está sendo construído lá em Iperó, aqui perto de Sorocaba, e ali perto de Angra dos Reis, também onde está sendo feito o estaleiro. Ele fala ainda, como as realizações e o potencial do Brasil na área nuclear são encarados no exterior? Responde, o domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio de todas as etapas do combustível, mesmo tendo optado por não produzir artefatos nucleares, ou seja, armas nucleares, bomba atômica, em outras palavras, tem um valor estratégico militar muito grande. As grandes reservas de urânio brasileiras e o domínio da tecnologia têm um significado econômico ainda não percebido pela maior parte dos que trabalham no setor energético brasileiro. Nas reuniões internacionais sobre energia nuclear e em uma reunião para a qual fui convidado nos Estados Unidos, em 2010, tive a clara percepção de que as nossas pródigas reservas de urânio e a capacidade tecnológica de utilizá-lo são consideradas muito importantes internacionalmente. Ou seja, é estratégico. Um país que tem urânio e tem tecnologia de enriquecimento é um país com uma grande capacidade energética. E é isso que o Brasil tem, né? O almirante, ele coloca aqui várias outras questões de todo o seu trabalho na Marinha, de todo o seu trabalho na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no país. Agora veja bem, essa pessoa que tem essa capacidade, que teve esse papel tão importante na ciência brasileira, ele foi preso, né? Ficou preso mais de um ano, certo? Foi condenado e ele aqui responde para a Carta Capital. Como o senhor avalia a sua situação psicológica? Qual a sua rotina diária? Ele responde, a sentença foi dada em tempo recorde, depois da apresentação da defesa por meu advogado, e parece que já estava quase pronta. Ao conhecer seu teor, que no meu modo de ver foi injusto, e se as acusações fossem verdadeiras, ainda assim a sentença seria desproporcional, tanto para mim quanto para minha filha, vivi 2 dias em que tentei, em revolta, renunciar à vida. A filha do almirante foi condenada a 14 anos e 10 meses por ser sócia do pai na consultoria que emitiu a nota fiscal do estudo encomendado pela Andrade Gutierrez. Depois, felizmente, me aprumei e passei a querer intensamente viver, pois entendi que o suicídio por revolta pela pena infligida à minha filha poderia ser interpretado como confissão de culpa. Na parte da manhã, antes da cirurgia que tive que me submeter, no dia 21 de setembro do ano passado, fazia exercícios no cárcere e nos 60 minutos previstos para banho de sol, andava de 5 a 6 quilômetros. Decidi escrever um livro que relata a história da energia nuclear no século passado, em particular na América Latina. Descrevo a saga que foi o Programa de Desenvolvimento Tecnológico no Brasil, em especial o esforço da Marinha e seus obstáculos políticos. O livro foi manuscrito e agora vou passar a limpo. O que o senhor espera da justiça brasileira? Espero que deixe de ser direcionada por um pequeno grupo, onde existe a possibilidade de participarem alguns brasileiros transnacionais, ou seja, brasileiros que não estão preocupados com o Brasil, e realmente procure aplicar a justiça. Causou-me muita tristeza, olha só essa frase, causou-me muita tristeza ver atuando como auxiliar de acusação pela Eletrobras um advogado indicado por uma empresa estrangeira, chamada Hogan & Lovells, muito ativo. A Eletrobras, uma empresa brasileira, certo? Hoje administrada pelo golpista Temer, contratou um advogado estrangeiro
para processar o almirante Lawton, um advogado americano. Também muito me entristeceu o juiz repetir várias vezes na sentença o eventual prejuízo da Eletrobras por possível desvalorização de ações na Bolsa. Olha só, prejuízo da Eletrobras por desvalorizações na Bolsa de Nova York. Como o preço de construção de Angra 3 por megawatt instalado era menor do que construções equivalentes nos Estados Unidos, na França e na Finlândia, só perdendo para o preço praticado na China, acredito que isso um dia será levado em consideração pela justiça brasileira. A grande melhora de desempenho da eletronuclear, transformando em uma das melhores centrais nucleares do mundo, certamente contribuiu positivamente para o preço das ações da Eletrobras, mas isso também não foi levado em consideração na sentença. Então, minha gente, é importante a gente dizer isso. No Brasil, um setor da justiça brasileira vem fazendo um processo de perseguição política. Perseguição para pessoas como Almirante Lawton, perseguição em pessoas como João Vacari, tesoureiro do PT, perseguição em pessoas como Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é a grande esperança do povo brasileiro, com chances reais de ganhar a eleição de 2018. Essa justiça, esses setores da justiça brasileira, nada tem a ver com o nosso país. Tem a ver com outros interesses, interesses internacionais, que querem se aproveitar daquilo que nós temos aqui como riqueza no nosso subsolo, nos nossos mares, nos nossos recursos naturais e do nosso conhecimento tecnológico, que ainda é pouco, mas é muito importante. Olha só, eu falei aqui do desenvolvimento na energia nuclear que as equipes da Marinha comandadas pelo almirante Lawton produziu. E os conhecimentos de exploração do pré-sal, que só a Petrobras tem e que agora está sendo obrigada a transferir para empresas estrangeiras. Tudo isso está sob perigo. Está sob perigo de ser apropriado por interesses internacionais. Por isso, voltando ao início da nossa conversa, quarta-feira, o PT vai fazer todo o esforço para tirar o Temer do governo. Não que o que vem aí, caso ele saia, que é o Rodrigo Maia, melhore substancialmente. Mas com certeza vai causar uma grande crise nesse governo e uma crise que vai nos favorecer mais ainda, para que em 2018 nós possamos conquistar de novo o governo e ter um companheiro nosso, Luiz Inácio Lula da Silva, comandando o país, trazendo de novo perspectivas reais de melhoria de vida para o povo brasileiro, para que a gente possa se desenvolver, distribuir renda, viver melhor e esse país possa de fato ter a soberania garantida. Grande abraço a vocês, um bom final de domingo e uma boa semana.